Fala galera, eu sou Paulo Biak e hoje eu vou fazer o guia definitivo de como colorir concreto, se liga. Eu vou fazer uma série de experimentos aqui, vou usar dois tipos de pigmento para a gente chegar e vocês entenderem como funciona esse processo. É bem simples, mas a gente vai fazer uns testezinhos aqui. E uma coisa que vocês sempre me perguntam é sobre a argamassa ou sobre o concreto que eu uso. Todo mundo fala, mas não é concreto, não é concreto. Não é concreto mesmo, é a argamassa que a gente usa para fazer esses do-it-yourselfs mais simples. E hoje eu vou usar dois tipos de argamassa para vocês verem a diferença. Essa argamassa cinza e uma argamassa branca. Vocês sempre me perguntam a marca e tal, qual é o tipo, e hoje eu vou mostrar o pacotão aqui para ficar mais fácil para vocês. A massa que eu sempre uso é desse pacote aqui, que é uma argamassa colante para uso interno, que é a cinza que a gente sempre usa, que é só acrescentar água. Mas hoje eu vou mostrar um outro tipo de massa que eu achei genial, que também é conhecido como cimentinho. Ela é branca, ela não é cinza e ajuda a pigmentar, que é essa aqui, ó, é para porcelanato interno branco. E eu cobri tudo as marcas mesmo, porque ninguém paga minhas contas, quem paga sou eu, então se você quiser pagar, vem que eu tiro a marca, beleza? Ó, então dá para sentir bem a diferença na cor. Essa aqui é a cinza, é argamassa para uso interno, aquela multiuso bem clássica que eu uso por aqui, e essa aqui é a branca, então é meio óbvio, ela vai ser bem mais fácil pigmentar, mas eu vou fazer os dois testes pra gente provar aqui. E tudo isso que eu tô fazendo é porque eu e a Misha aqui no estúdio, a gente tava louco pra fazer um concreto, um cimento com uma cor de um rosa queimadinho. Então essa é a busca pelo rosinha queimado perfeito. Então para agilizar eu vou começar a fazer aqui a mistura, fazer a massa, eu já vou fazer a mistura do branco também do cinza, vou deixar pronto e daqui a pouco a gente começa a pigmentar. E nesse vídeo eu não vou explicar como fazer essa argamassa, eu já expliquei. Se você quiser, clica no card aqui em cima. Já fiz vários vídeos sobre isso também. Hoje é só sobre colorização. E essa massa aqui, ó, realmente ela é lindona, assim, ela fica parecendo um creme de bolacha. Tem uma dica para você. Você nunca comeu, coma um creme chamado Speculoos. É uma delícia, não tem nada a ver com esse vídeo. Bom, de largada aqui a gente já vê a diferença de cor entre o branco e o cinza. O cinza é bem escuro, depois que ele seca ele fica clarinho e o branco fica mais clarinho ainda. O que eu vou fazer é deixar dois secarem aqui bem crus para a gente sentir a diferença. Esse vai ser um dos testes. E de tudo que eu usei aqui no estúdio para tentar pigmentar, duas coisas foram bem eficientes. E hoje eu queria testar entre elas as suas diferenças. O pigmento líquido e o pigmento em pó. Tem muito gringo me perguntando aqui no vídeo que pó é esse. Aqui no Brasil a gente conhece muito bem com uma marca chamada X, que você já conhece. É um pigmento em pó muito fácil de encontrar, ele funciona pra caramba. Então eu vou começar com o vermelho, vou usar o pigmento líquido e depois o pigmento em pó e a gente vai deixar secar e ver a diferença. Ó, e aqui já começam as nítidas diferenças entre o pó e o pigmento líquido. O pigmento líquido você tem um pouco mais de controle, ele pigmenta mais devagar. Aqui, por exemplo, a gente já chegou num rosa com 2 pingos. Só que ó, no cinza não fez diferença nenhuma praticamente.
O pigmento em pó ele é super forte. E os testes que a gente fez aqui, o pigmento líquido, para chegar no rosinha perfeito, foram melhores do que o pó. O pó ele calibra bem e esse aqui ó, é o perfeito para chegar no rosinha. Mas o que eu vou fazer aqui é colocar mais um pingo em cada um para a gente tentar se aproximar da tonalidade que a gente fez ali no pó. Ó, eu nem deixei secar, mas eu já cheguei em algumas conclusões aqui, hein? O rosinha, para você chegar no rosinha queimadinho, o rosinha iogurte, tem que ser pigmento líquido e tem que ser com a massa branca. É isso que eu estou concluindo, mas vou esperar 48 horas para a gente decidir. E eu decidi fazer um terceiro teste aqui para tentar chegar no rosinha claro usando menos pó. Naquele primeiro usei muito pó, vou tentar usar metade do que eu usei para ver se chega nesse rosinha e a gente concluir isso aí. Olha, vejam só, meus amigos, que grata surpresa. Não fica rosinha claro, acho que com pouco pó que você colocar, não vai chegar nesse rosinha queimado que a gente chegou com o pigmento líquido. Já estou concluindo, mas a gente conclui depois, com 48 horas. Bom, usando pó azul nos dois aqui, na branca e na cinza. No branco funcionou muito bem, ficou um azulzinho bebê, bonitinho. Mas aqui no cinza não serviu para nada, então eu vou duplicar a quantidade de pó para dar uma sentida. Aqui está decretada a falência do amarelo aqui para o pigmento. Não tem como chegar nessa base cinza no amarelo puro igual esse aqui. Tem que usar o cimentinho branco, certeza. Bom, acabei meus testes, eu fiz tudo na minha forma aqui, super empírica, bagunceira, sem medida, que eu acho que tenho feeling, tenho sentimento, eu gosto de fazer assim. E daqui eu vou dar uma descansada, que umas 48 horas a gente volta para ver tudo sequinho e tirar nossas conclusões. Mas já deu para ver muita coisa aqui, gostei pra caramba de fazer esse teste, viu? E agora, depois de um belo final de semana, 48 horas, nossas amostras estão todas sequinhas. Vou começar a abrir para ver o resultado aqui. Para deixar mais organizadinho aqui na minha oficina, eu decidi cortar umas bolachinhas ali. Vocês viram que eu tirei um topinho ali do copo para ficar umas bolachinhas para eu organizar num tipo de um tester, que eu vou deixar para sempre aqui no escritório.
depois de uma longa jornada aqui, eu tirei algumas conclusões, vou mostrar para vocês. Ó. Fiz a minha tabelinha e agora juntos vamos concluir algumas coisas se você quer chegar naquela tua cor ideal. Bom, vamos lá então. Uma das primeiras conclusões é que se você quiser fazer uma cor primária, mais pura, você vai ter que usar o cimentinho, ou seja, vai ter que usar argamassa branca. Por exemplo, esse amarelo aqui, ó, é a massa branca com o tingidor líquido. Para chegar no amarelo, eu percebi que a única forma é você utilizar a massa branca. Porque o amarelo é muito claro, se você for usar a massa cinza, não chega no amarelo. Ela vai ficando meio esverdeada, vai ficando uma cor estranha, porque o cinza já é uma base meio escura. E aqui eu só tinha o líquido, então não fez diferença eu ter o pó ou não, mas o líquido funcionou super bem. Se você quer amarelo, vai nessa. Massa branca mais o pigmento líquido. Agora vamos para a busca do nosso rosinha queimado, que é a cor que eu queria chegar. E aqui eu tirei uma conclusão muito clara. Para fazer esse rosinha aqui, meio iogurte ou rosinha mais queimado, você tem que utilizar a massa branca com o pigmento líquido. Mesmo utilizando a massa branca com o pigmento em pó, você não chega nesse rosinha claro. Não chega. Olha o que acontece, ó. Com o pigmento pó mais a massa branca, ele vai ficando nessa cor meio rupestre aqui, ela vai ficando meio queimada demais e dá uma escurecida e não chega no rosinha perfeito. Aqui eu fiz só um rosinha mais iogurte, meio millennium, não fiz o rosinha queimado, mas deu para ver que é com a pigmentação líquida e com a massa branca. Mas olha que legal que ficou essa escala de rosa aqui. Então saiu do clarinho, foi dando uma queimada, até que chegou nessa cor maravilhosa aqui, que você consegue com a argamassa cinza, mais o pó ou até o líquido. Esse mais escuro aqui rola bem com o cinza, porque ele dá uma base mais puxada ali pro escuro e daí você só pigmenta com o pó. O pó dá essa cor um pouco mais fechada, assim, meio sem brilho, que eu gosto bastante também, ó. Achei linda. Bom, aqui tem uma brincadeira que não fez tanta diferença, mas na textura dá uma diferença. Aqui eu usei o cinza, a massa cinza, e aqui a massa branca. E aqui tem o pó uma vez e aqui o pó duas vezes. O que isso quer dizer? Se você quiser economizar pó nessa massa mais escura, essa cor mais escura, vale a pena você usar uma massa mais escura, usar o cinza. Você chega na mesma cor praticamente usando menos pigmento. Agora vamos para essa parte aqui de baixo, que são dos azuis, que era uma cor que eu tinha aqui. E aqui eu chego à mesma conclusão também. Você precisa, se você quiser esse azulzinho mais bebê, esse azulzinho legal também, bem mais puxadinho para o claro, vai precisar usar a massa branca, a argamassa branca, aquela de porcelanato que eu mostrei no começo. Então aqui, ó, tem a massa branca mais o tingidor em pó. Funcionou super bem. Chegou na cor diferente do amarelo e diferente do rosa. O azul chegou bem próximo, tanto no líquido como no pó. Então, voltando no nosso objeto de estudo, que era o rosinha, para chegar no rosinha, realmente, ele vai ser uma das únicas cores que você vai precisar do pigmento líquido. Mas olha que legal quando eu fui indo para a escala de escuro aqui, como funcionou também a massa cinza com o pó ou a massa cinza com o líquido. Chegou em umas cores mais queimadas, mais fechadas, que eu gostei bastante também. Ó, isso aconteceu também no verde. Então, quando eu quis um verde mais claro, teve que ir para a massa branca, porque a massa cinza ficou mais escura, ficou lindona, mas aqui a gente chegou na massa branca usando o pó mesmo, no verdinho que eu queria. E aqui embaixo só um exemplo, que é uma coisa que eu acho que fica bem bonito, bem sofisticado, que são os tons de cinza. A escala de cinza aqui daria para fazer milhares, mas aqui ficou um exemplo só. Aqui a massa branca crua, ela fica meio crua mesmo, ela não fica tão branca. Aqui a massa cinza, crua, e aqui com pigmento preto. E o que eu concluo aqui? Para fazer a massa preta, que eu já inclusive usei no vídeo do marmorizado, que foi um sucesso aqui no canal, eu tingi com pó. O pó eu acho muito legal porque você tem um controle ali, ele dá uma cara mais de carvão, então eu gosto muito. Então não importa se é líquido ou em pó, mas o pó funciona super bem e aqui você consegue fazer uma escala de cinza com o pó. Então para fechar aqui a conclusão, para fazer preto, pode ser o tingidor em pó com a massa cinza ou com a massa branca. E aí, o que vocês acharam? Foi um estudão aqui, foi uma coisa bem empírica também no nosso estilo aqui do canal, mas eu acho que é um estudo legal para quem quiser chegar na cor ideal. E se você já gostou, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal e faz uma coisa, se você fizer um estudo desse aqui, fizer uma aplicação em um produto, me manda lá no Instagram, @paulobiak, vou deixar aqui na tela. Me manda foto com o produto aplicado, com as cores e tal. E no começo do vídeo eu chamei do guia definitivo das cores do concreto e eu vou falar uma coisa, não é definitivo porra nenhuma, isso aqui é só um estudo mesmo. Eu acho que eu vou voltar a fazer mais testes e mais escalas de cor. Então me aguarde. É isso, é fácil, é simples, tente-se em casa. Beijo, fui.